apita o árbitro e a bola rola para mais uma conversa a fundo. E hoje, olha, o campo é pesado, a rivalidade é histórica. Com certeza. A gente está falando de um clássico Grenal, um daqueles jogos que param uma cidade, e que terminou com um placar, assim, maluco de 4-2. Exato. Um 4-2 nunca é só um 4-2, né? Especialmente num clássico dessa magnitude. Mas, como sempre, os números contam só o começo da história. E para entender o que aconteceu de verdade, nossa fonte hoje é única, mas é um verdadeiro raio-x da partida. Uma fonte bem completa. Sim, a transcrição completa da análise em vídeo de um comentarista esportivo que foi lance a lance, detalhe por detalhe. A nossa ideia aqui é ir além dos gols. Certo. A gente vai tentar entender, como a batalha tática foi vencida, o peso dos erros individuais, que, vamos ver, foram gigantescos. E o que essa vitória significa para o futuro dos dois times, né? É a anatomia de um clássico. A fonte nos permite ver o jogo antes mesmo de ele começar. Exato. Havia uma guerra psicológica acontecendo, onde taticamente a balança pendeu de forma tão clara para um lado. E o mais importante, né? Sim. Como a capacidade de um time de reagir e a incapacidade do outro de segurar a pressão definiram o placar. O que a fonte chama de vitória incontestável foi construído muito antes do último gol. Bom, então vamos começar por aí, por essa guerra psicológica antes do jogo. A fonte destaca uma coisa muito curiosa. A postura dos times, né? Isso, a postura completamente diferente dos dois times durante a semana. De um lado, o Grêmio, botou a boca no trombone, tratou o jogo como uma final, escancarou que o foco era total no Grenal, no gauchão. Do outro lado, o Inter ficou na moita, trabalhando em silêncio. Chegou a vazar para a imprensa que a cabeça já estava na estreia do Brasileirão. O que é fascinante aí. Isso foi estratégia. O Inter estava jogando a pressão toda pro colo do Grêmio. Olha, seja intencional ou não, o efeito prático foi exatamente esse. O que é fascinante aqui é como essa postura pré-jogo molda a expectativa, né? Totalmente. Ao se colocar como time que queria mais o jogo, o Grêmio assumiu para o público, e talvez para si mesmo, um favoritismo e uma obrigação de vencer. A pressão aumenta exponencialmente. E o Inter, na dele, só observando. Exato. O Inter entrou com menos peso nas costas, pelo menos externamente. E o mais interessante é que a fonte mostra que isso se refletiu diretamente nos primeiros minutos em campo. Como assim? Mas não foi o que aconteceu. Não. O comentarista descreve um Inter muito mais intenso, com mais fome, que criou 2 chances claras de gol logo de cara. Aquele suposto desinteresse era, na verdade, uma concentração silenciosa que se transformou em ação. Quer dizer, o time que falou menos fez mais desde o primeiro minuto. E isso me leva, então, pro campo de jogo mesmo, pra tática. Pra tática, exato. Porque a fonte parece insistir que a chave de tudo, a resposta pro placar, foi a batalha ali no meio-campo, né? Foi ali. O que aconteceu ali exatamente? Por que essa diferença foi tão brutal a ponto de decidir o jogo? Na tecla é esse. E ele usa termos bem diretos para descrever o que viu. Do lado do Inter, ele fala em volantes, o Ronaldo e o Paulinho Paula, muito ativos e participativos. Ok. E na frente deles, Alan Patrick era o maestro. Mas a chave não era só ter a bola. Era o que eles faziam sem ela. O trio Alan Patrick, Borré e Carboneiro iniciava uma marcação alta lá no campo do Grêmio. Sufocando a saída de bola, o famoso perde e pressiona. Exatamente. Agora, olha o contraste que a fonte pinta do lado do Grêmio. Os volantes, Arthur e Thiaguinho, são descritos com dificuldades na marcação. Aí complica. E o meia Cristaldo, que deveria ser o pensador do time, foi chamado de sonolento em campo. Então, não é que um time foi um pouco melhor que o outro. Foi um domínio completo. E na prática, o que significa esse domínio? Para quem está ouvindo e talvez não seja um fanático por tática, como isso se traduz em chances de gol? É uma ótima pergunta. Dominar o meio-campo soa como um clichê de futebol, mas a fonte mostra que foi algo muito concreto. Não era só sobre ter a posse de bola. Certo. Era sobre onde a posse de bola do adversário morria. O Inter, com essa marcação alta que a gente mencionou, basicamente montou um muro na intermediária do Grêmio. A bola não passava. Entendi. Os zagueiros do Grêmio não conseguiam achar os meias. Os meias não achavam os atacantes. A vitória tática, então, foi uma vitória de asfixia. E o resultado disso? O resultado disso é que o Inter não só se defendia bem, porque a bola mal chegava na sua defesa, como também recuperava a bola já perto do gol adversário, com o time do Grêmio todo desarrumado. Era o cenário perfeito para criar oportunidades. Entendi. O Inter transformou o campo de defesa do Grêmio no seu campo de ataque.
E com essa superioridade toda, a gente imagina um placar sendo construído com naturalidade, mas Mas não foi bem assim. a história dos gols que a fonte conta é uma verdadeira montanha-russa, cheia de erros absurdos. Vamos começar pelo primeiro gol. O Grêmio abre o placar, mesmo sendo dominado. Como? E aqui a história começa a ficar irônica. O gol nasce de um erro individual do Inter. O lateral Bernabé, que estava sendo visado pelo Grêmio, tenta uma antecipação no meio-campo, erra o bote e a jogada se desenvolve. Aí a defesa fica exposta. Totalmente. A bola é cruzada na área e aí, como diz a análise, a física falou mais alto. O centroavante Carlos Vinícius, com seu 1,90, ganha de cabeça do zagueiro Mercado, que tem 1,81. Gol do Grêmio. Inacreditável. O time que era pior em campo estava na frente. Clássico, né? Quem não faz, leva. Mas a reação do Inter, pelo que a fonte diz, foi imediata. E veio de um erro ainda mais bizarro do outro lado. Mais bizarro ainda. Bizarro é a palavra certa. 9 minutos do primeiro tempo, escanteio pro Inter. O goleiro do Grêmio, o Eterston, um cara experiente, sai do gol de forma completamente atabalhoada. Ah, não. A expressão usada pelo comentarista foi clássica, saiu caçando borboleta. Ele não acha nada, a bola sobra no meio da área e depois de um bate-rebate, o próprio zagueiro do Grêmio joga contra o Patrimônio. Gol contra. 1-1. Um erro grotesco colocando o Inter de volta no jogo. Exatamente. O jogo está empatado, mas o Inter continua melhor, pressionando. A fonte até menciona uma bola na trave. Mas aí o roteiro se repete. Quem marca de novo é o Grêmio. E de novo com uma falha. E que falha. A fonte descreve como uma falha dupla do goleiro do Inter, o Rocher, no mesmo lance. Dupla? Como assim? Uma cobrança de falta de longe, ele sai para socar a bola e não alcança. A defesa até tenta afastar, mas a bola sobe. Na segunda disputa pelo alto, Rocher sai de novo, de forma indecisa, e de novo não consegue tirar a bola. Não acredito. Que sobra limpa pro Edenilson só empurrar para a rede. 2-1 pro Grêmio. Era um jogo em que o time que jogava melhor estava perdendo por causa de erros dos seus próprios jogadores. E além desses gols que saíram de falhas claras, teve algum outro momento polêmico, algum lance que poderia ter mudado o rumo das coisas e que a fonte destaca? Sim, e isso só adiciona mais causa narrativa. No começo do segundo tempo, com o jogo ainda 2-1 pro Grêmio, a análise aponta um lance que o comentarista considera um pênalti claro. Pênalti. Claríssimo. Segundo ele, o jogador do Inter, o Carboneiro, entra na área e o volante do Grêmio, Arthur, o empurra com as duas mãos pelas costas. Um lance que, segundo a fonte, não deixou dúvidas, mas que nem o árbitro nem o VAR marcaram. Nossa, isso poderia ter mudado tudo. Poderia ter sido o gol de empate do Inter muito mais cedo. Que loucura de jogo, então. Temos um time taticamente superior, mas que está perdendo por 2-1 por causa de erros individuais e ainda teve um pênalti ignorado. O cenário perfeito para desmoronar. Mas não foi o que aconteceu, né? Veio a avalanche do Inter. Veio a avalanche, e aí a qualidade técnica e a resiliência do time apareceram. Primeiro o empate, 2-2, com o Borré, que a fonte aponta como o nome do jogo. O Borré. Ele sobe mais que todo mundo e testa firme para a rede. Poucos minutos depois, a virada. E aqui não teve erro, teve genialidade. Um passe magistral, como descreve a fonte, do Alan Patrick, o maestro. O maestro apareceu. Que deixou o Borré na cara do gol para fuzilar e fazer o 3-2. E para fechar a conta, o quarto gol. E para não perder o costume, ele teve a participação de um goleiro. Teve e, de certa forma, fechou um ciclo. O chute foi do lateral Bernabé. Peraí, o mesmo Bernabé que errou no primeiro gol do Grêmio. O mesmíssimo. Ele chuta de fora da área, um chute que a análise descreve como defensável no canto do goleiro Wellington. E ele... Mas o Wellington falha de novo, a bola entra, 4-2. É uma pequena história de redenção dentro do jogo. O jogador que cometeu o primeiro erro crucial é quem marca o gol que sela a vitória. Inacreditável. A partida foi um festival de gols, mas então a maioria teve ligada a erros que custaram muito caro. Exato. Falando em controle, a gente viu os jogadores errando e acertando, mas e fora de campo? A briga na beira do gramado entre os técnicos também teve um papel importante, né? Importantíssimo. A fonte parece se dar um vencedor claro nesse duelo. Com certeza. A conclusão da análise é direta. O técnico do Inter, o Pesolano, trabalhou melhor o clássico do que o Luiz Castro do Grêmio. Isso fica claro num momento específico do segundo tempo. Qual momento? O Luiz Castro até identificou o problema no meio-campo e mexeu no time no intervalo,
tirou o Thiaguinho e o Cristaldo, que estavam mal, e colocou o Dodô e o Edenilson. E a fonte reconhece que por uns 10, 15 minutos o Grêmio melhorou. Parecia que o Grêmio ia voltar para o jogo então, era o momento da virada deles? Exatamente. O Grêmio conseguiu criar o que a fonte chama de superioridade numérica no meio-campo, ou seja, tinha mais gente ali naquele setor e começou a controlar as ações. E é aí que a figura do Pesolano cresce. O que ele faz? Ele percebe essa mudança tática do adversário, vê seu time em dificuldade e, em vez de esperar o jogo parar ou gritar instruções que ninguém ouve, Ele age. ele usa a malandragem no melhor sentido do futebol. A fonte descreve a cena. Ele imediatamente grita pro goleiro Rocher, que cai no gramado pedindo atendimento. A famosa cera tática. Isso. O jogo para e, nesse minuto de paralisação, a câmera da transmissão flagra o Pesolano chamando os volantes dele, o Ronaldo e o Paulinho Paula, na beira do campo e redesenhando o posicionamento tático, ajustando a marcação para anular a vantagem que o Grêmio tinha acabado de criar. Espera aí, então uma fonte diz que ele literalmente parou o jogo, usando o goleiro, só para dar uma instrução tática. É leitura de jogo em tempo real. Isso é genial e um pouco antijogo ao mesmo tempo, não? É a diferença que a análise aponta entre um técnico reativo, que só consegue mexer no time no intervalo, e um técnico proativo, que lê o que está acontecendo e age na hora. Aquela pequena pausa, aquela instrução rápida, foi o suficiente para o Inter reequilibrar o meio-campo. E o resultado disso foi... Pouco depois daquele ajuste, o Grêmio parou de crescer e o Inter fez a sequência de gols que matou a partida. Foi um checkmate tático na beira do campo. Juntando tudo isso, a tática, os erros absurdos, a virada, a malandragem do técnico. Qual é a fotografia final que essa análise nos deixa? O que esse 4-2 realmente representa para cada time? A fotografia é a de uma vitória muito mais ampla do que o placar sugere. O que a fonte revela é que não foi um jogo de sorte. Foi uma vitória construída sobre uma base tática sólida que conseguiu superar os próprios erros e capitalizar ao máximo os erros do adversário. E o impacto disso? Para o Grêmio, a fonte classifica como uma pancada, um golpe duro na confiança de um time que se via como favorito. Para o Inter, foi uma injeção de moral gigantesca. E olhando para frente, para a temporada que está começando, quais são as consequências diretas de um resultado como esse? As implicações são enormes e a análise toca nesse ponto no final. Para o Internacional, vencer o maior rival dessa forma, de virada, mostrando poder de reação e superioridade tática, valida todo o trabalho do técnico. Dá tranquilidade para trabalhar. Exato. Dá uma confiança absurda para a estreia no Campeonato Brasileiro. É o melhor combustível que um time poderia ter. E pro Grêmio, o efeito é devastador, imagino. É o oposto completo. Um time que a fonte descreve como motivado e embalado com novas contratações, sofre uma derrota pesada em casa para o maior rival, expondo fragilidades táticas e individuais. Isso pode gerar uma crise. Exatamente. Isso não só abala a confiança do grupo, como também pode gerar uma crise com a torcida e a imprensa justamente na véspera da principal competição do ano. Um resultado que pode deixar cicatrizes por um bom tempo. Fica claro que foi um jogo que vai ecoar. Depois de mergulhar nessa análise tão detalhada da fonte, fico com uma reflexão. O roteiro do jogo foi completamente dominado pelos erros, né? Sem dúvida. Principalmente dos goleiros e das defesas. Foram eles que abriram e fecharam o placar, que permitiram as viradas. Os erros foram os protagonistas do placar, enquanto a tática foi a protagonista do controle do jogo. E isso nos leva a uma questão final, uma provocação para quem nos ouve. Manda. Em um clássico de tamanha rivalidade, com essa carga emocional no máximo, o que realmente decide o resultado? É mais provável que ele seja definido por um lance de pura genialidade, o brilho de um craque que desequilibra, ou, na verdade, a vitória acaba no colo da equipe que simplesmente consegue cometer menos erros fatais quando está sob a mais intensa pressão? Uma ótima pergunta para fechar. E a história desse Grenal de 4-2 parece ter uma resposta bem clara para essa pergunta.